Aleluia. Ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda a adoração. Vamos juntos, irmãos. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. E rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Porque a sua misericórdia dura para sempre, e rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre, e rendei graças ao Senhor. E rendei graça ao Deus dos deuses, porque Ele é bom. E rendei graça ao Deus dos deuses, porque Ele é bom. Porque a sua misericórdia dura para sempre, e rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre, e rendei graças ao Senhor, e rendei graças ao Senhor, e rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre, e rendei graças ao Senhor, e rendei graças ao Senhor, e rendei graças ao Senhor. Aleluia. Mais do que um compromisso, para nós é uma obrigação. Mais do que o compromisso, nós devemos ter a obrigação de rendermos graças ao Senhor, ressaltando a cada vez mais a sua infinita bondade para com as nossas vidas. Aleluias, amados irmãos, mais uma manhã maravilhosa de domingo, o Senhor está nos concedendo nesse dia, para que nós possamos louvar, engrandecer, bendizer o seu nome e recebermos com alegria a sua palavra para com os nossos corações. Nesta manhã, em especial, nós estaremos meditando um pouco na nossa vida, mergulhando um pouco na realidade do atual momento o qual nós estamos vivendo, se verdadeiramente é aquilo que o Senhor desenhou para com as nossas vidas, o nosso momento, para que possamos perceber alguma coisa, se de repente está faltando em nós, para que possamos alcançar a dimensão de vida que Ele deseja que nós vivamos. Mas antes de pregarmos, antes de começarmos a pregação, eu quero nesta manhã louvar a Deus com a minha oração, quero interceder ao Senhor com a minha oração, na minha humildade, clamar o poder de Deus sobre as nossas vidas, agradecer a Ele pelos aniversariantes que estão completando mais um ano de vida, fazer aquilo que já é de costume no nosso meio. Então eu convido você a curvar a sua cabeça comigo nesta manhã para orarmos a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai,
Nós te louvamos, nós te engrandecemos, nós bendizemos o teu nome, porque entendemos que o Senhor é bom, entendemos que a sua misericórdia dura para sempre. A tua graça tem estendido, ó Pai, sobre nós, e é um prazer, um privilégio para nós estarmos vivos nesta manhã de domingo, com os nossos corações aguardando o manifestar do teu poder e o derramar da tua graça em nossas vidas. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, ser exaltado e manifeste, Senhor Deus, de uma forma especial na vida da tua serva Andréia, Pai, que se encontra, ó Pai, numa condição de enfermidade, como nós temos batido na tecla a cada culto. Ó Deus, intercedemos também pela vida da tua serva Neide, que na mesma dimensão encontra-se também carecendo de um toque, de um agir da tua mão, para que uma restauração se faça no seu viver. Oramos, ó Pai, também pela nossa querida irmã Marilene, ó Pai, que se encontra, ó Pai, numa dimensão de vida, ó Pai, de Alzheimer, numa posição que só a tua graça pode fazer a diferença na vida da nossa irmã. Venha com o teu poder, venha agir, ó Pai, nesses casos, ó Pai, transformando, porque o Senhor é Deus poderoso para aplicar, para, ó Deus, realizar, ó Deus, a cura divina nessas vidas, para o louvor da tua glória. Nós também queremos, ó Deus, colocar perante o Senhor nesta manhã a vida dos aniversariantes, ó Deus, desse mês, dessa semana de julho, que no dia 30 de julho deste ano, ó Pai, a nossa querida irmã Celeste completa mais um ano de vida. Está ficando nova, Celeste, mais um ano de vida completa a minha querida Celeste. Também o meu querido irmão Claudião, que está cada vez mais garotão, completando mais um ano de vida no dia 31 de julho desse ano maravilhoso. Estão completando mais um ano de vida. Que Deus seja com Claudião, que Deus seja com Celeste, ampliando a cada vez mais a visão dos seus corações, para que eles possam ser a cada vez servos do Senhor, possam honrá-lo, fazendo a diferença aonde colocarem a planta dos seus pés. Lembramos também nesta manhã de Miguel, de Rafael, de Gabriel, de Gustavo, de Brian, de Pietro, ó Deus, de Camille, de Carol, de Isabelle, ó Pai, de Bernardo, de Tiago, de Azaf, de Helena, Caio, ó Deus, de João Pedro, de Giovana, de Vandrei, de Lourenço, ó Deus, tanto Lourenço, do filho do Marco Vinícius, como Lourenço, filho a neto da nossa querida irmã Andréia. Guarde, ó Deus, estas crianças na mão do Senhor. Livra, ó Deus, de todo mal, que todo o ensinamento que temos passado para com as suas vidas possam crescer junto com elas, e lá no futuro possamos, ó Deus, contemplá-las, ó Deus, louvando, adorando, bendizendo o nome do Senhor, porque a tua palavra cresceu nos seus corações. Aleluia, glória a Deus. Amados irmãos, nessa manhã, de uma forma especial, vamos olhar para dentro de nós. Vamos clamar, o Senhor está nos chamando para olharmos para dentro de nós, analisarmos situações que possivelmente possamos estar vivendo e tomarmos a postura para que a mudança radical se faça, porque o desejo de Deus é transformar totalmente a nossa vida. Aleluia. E o título da mensagem dessa manhã maravilhosa é o seguinte. Ele está no livro de Levítico, do capítulo 26 de Levítico, do versículo 3 ao versículo 13. Então, é Levítico 26, do versículo 3 ao versículo 13. E o título da mensagem é: não tente solucionar um problema na sua vida que foi criado pela desobediência, sem voltar a obedecer. Aleluia. Não tente solucionar um problema na sua vida que foi criado pela sua desobediência, sem voltar a obedecer. Amém e amém. Glória a Deus. Levítico, capítulo 26, do versículo
3 ao versículo de número 13, diz o seguinte: as bênçãos decorrentes da obediência. Se andarem nos meus estatutos, guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo, e a terra dará a sua mercê, e a árvore do campo o seu fruto. A debulha se estenderá até a vidima, e a vidima até a sementeira. Comereis o vosso pão a fartar, e habitareis seguros na vossa terra. Estabelecerei paz na terra, deitar-vos-ei, e não haverá quem vos espante. Farei cessar os animais nocivos da terra, e pela vossa terra não passará espada. Perseguireis os vossos inimigos, e cairão a espada diante de vós. 5 de vós perseguirão a 100, e 100 dentre vós perseguirão a 10.000. E os vossos inimigos cairão a espada diante de vós. Para vós outros olhareis e vos fareis fecundos, aleluia, e vos multiplicarei e confirmarei a minha aliança convosco. Comereis o velho da colheita anterior, e para dar lugar ao novo, tirareis fora o velho. Porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma não vos aborrecerá. Andarei ante vós, e serei o vosso Deus, e vós sereis os meus servos. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para que não fosseis seus escravos. Quebrei os timões do vosso jugo e vos fiz andar ereto. Amém e amém. Soberano Deus e eterno Pai, estende, ó Deus, as tuas mãos sobre a minha vida nesta manhã maravilhosa. Unja-me, ó Pai Celestial, para que eu pregue, Senhor, esses esboços da tua mensagem, ó Deus, para que a tua palavra flua de uma forma clara e taxativa através dos meus lábios, que possa encontrar verdadeiramente guarida em corações nesta manhã. Ó Deus, é certo que, ó Deus, vidas carecem, precisam ouvir esse tema nesta manhã, esse assunto nesta manhã, para uma mudança radical, porque a tua palavra só vem em encontro às nossas necessidades. Nos dê entendimento, ó Pai. Repreendemos toda a artimanha do mal que possa tentar nos impedir a pregar e a entender a tua mensagem nesta manhã. Repletos da autoridade que há no nome do Senhor Jesus, nós repreendemos todo o mal e recebemos toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda adoração. A igreja diga: nós seremos abençoados. Aleluia. Glória a Deus. Não tente solucionar um problema criado, um problema que surgiu na sua vida e que foi criado pela sua desobediência, sem voltar a obedecer. Para que seja solucionado, nós precisamos voltar a obedecer. Meu amado irmãos e amigos, é indiscutível que nos nossos dias, nossa caminhada, a visão a qual nós temos tido em muitos casos, as informações que nós obtemos em muitos casos, é que o viver de alguns dos servos de Deus, alguns crentes, aparentemente não se encontram na dimensão a qual o Senhor Deus estabeleceu para que assim vivesse. Muitos, ao invés de estarem
alegres, festejando, soltando fogos, vivendo a alegria de estar debaixo da autoridade do Senhor Jesus, está vivendo o reino de Deus. Ao contrário disso, estão lamentando, estão chorando, estão, de uma certa forma, procurando expor o seu sofrimento, procurando expor a sua dor. Eu pergunto nesta manhã, qual é o motivo do seu sofrer? Qual é o motivo do seu sofrimento? Jesus disse para nós que no mundo nós teríamos sofrimento. Ao se despedir de nós, as palavras de Jesus bateram nessa tecla. No mundo vocês terão aflição, e aflição significa sofrimento. E por causa disso, ou isso, na verdade, tem funcionado como a nossa defesa. Ao analisarmos, ao perguntarmos, ao sermos indagado quanto ao motivo do nosso sofrimento, a palavra que soltamos muitas vezes é porque Jesus disse que nós teríamos aflições. Mas, meus amados irmãos, entenda, qual o porquê desse sofrimento contínuo na nossa vida? Nunca passa, sempre a mesma condição. Qual é o motivo do nosso sofrimento contínuo? A nossa vida não deveria ser assim. Não deveria ser assim as nossas vidas. Porque a nós foi dado por Deus o poder para contermos todo esse sofrimento. A nós foi dado por Deus. Deus nos deu poder para que nós viéssemos a conter todo esse sofrimento. E o poder que Deus nos deu para contermos esse sofrimento que assediam as nossas vidas, ele está aí inserido nessa narrativa. No versículo 3 e no versículo 4, ele já começa a nos levar para essa defesa que Deus nos traz para que possamos viver longe desse sofrimento contínuo em nossas vidas. E o versículo 3 e 4 diz, olha só o que diz Deus, se andares nos meus estatutos, guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo, e a terra dará a sua mercê, e a árvore do campo o seu fruto. Disse Deus. A defesa da igreja, dos servos de Deus, para esse sofrimento contínuo, para esse problema, é a obediência. A defesa ou a saída é a obediência. De maneira, meus amados irmãos, que não adianta nós tentarmos solucionar, tentarmos resolver um problema que surgiu em nossas vidas por causa da nossa desobediência, sem tentar ou sem voltarmos a obedecer como convém ao crente no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Entendam, meus amados irmãos, há casos de vidas que não pedem um encontro de oração. O melhor culto para com algumas vidas, para com algumas pessoas, é o culto de oração. Vamos já hoje, vamos para a oração, vamos buscar a graça de Deus. Pessoas não pedem um culto de oração, estão sempre envolvidas, procurando uma saída, uma solução para problemas que vêm sobre as suas vidas. E, meu amado irmão, por mais que seja a busca, por mais que seja o envolvimento nesses cultos de oração, o resultado tem sido o seguinte em muitos casos. Quanto mais eu rezo, mais aumenta a minha dor. Quanto mais eu oro, quanto mais eu busco, mais parece estar aumentando o meu sofrimento.
ao ponto que penso que Deus não está me ouvindo. Não estou sendo ouvido por Deus, assim eu penso. E, meu amado irmão, se esta tem sido a conclusão, eu quero dizer algo para você nesta manhã. Não é dessa dimensão que você tem pensado que a coisa está ocorrendo, ou que a coisa está acontecendo. Porque Deus, Ele sempre ouve o nosso clamor. Aí está o problema. Deus sempre ouve o nosso clamor. Quando levantamos para Ele a nossa oração, os ouvidos de Deus estão sempre prontos, sempre atentos para ouvir a nossa oração. E aí é que está o problema. Deus ouve a nossa oração. E o que podemos deixar, o que não podemos deixar de saber em nossas vidas? O que nós não podemos deixar? Se Deus ouve a nossa oração, o que nós não podemos deixar de ouvir em nossas vidas? Entenda, nada na vida do crente acontece por acontecer. Nada na sua vida, meu irmão, acontece por acontecer. Sempre há um caminho que o leva a essa condição de vida. A condição de vida a qual você está vivendo hoje, com certeza houve um caminho que levou você a chegar a essa condição. Porque se Deus prometeu nos abençoar com a nossa obediência, olha só, se Deus nos prometeu nos abençoar com a nossa desobediência, não deveríamos estar vivendo essa condição. Deus prometeu, se andares no meu caminho, se guardares, Deus prometeu. Se nós estamos vivendo uma realidade diferente, alguma coisa ocorreu. Sempre, meu amado irmão, existe o motivo que dá origem a tudo que nos acontece. Precisamos procurar, meditar, atentar para as nossas vidas, para que assim possamos encontrar uma solução, encontrarmos uma saída, termos aonde buscar uma solução para com a nossa vida. Porque seja algo bom ou algo ruim, seja algo maravilhoso ou algo não tão maravilhoso, assim que possa nos acontecer. Nada nos acontece tão somente por acontecer. Entenda, meu irmão, hoje há um sofrimento na sua vida. Quem sabe? Há um sofrimento na sua vida hoje. Você busca tentar resolver, tentar solucionar. Muitas vezes não consegue e cada vez mergulha mais. Eu quero dizer para você algo importante nesta manhã. Mergulhe. Esse sofrimento, o qual você está vivendo hoje, ele não surgiu na sua vida de uma forma repentina. Ou, em outras palavras, você não dormiu tranquilo, sem que esse problema estivesse na sua vida, e acordou com esse problema na sua vida. Eu tenho a perfeita a convicção de que não foi essa. Não é essa a realidade. Você não dormiu sem nada, numa vida, de uma forma tranquila, e acordou com esse problema. Esse problema pode até estar estourando na sua vida agora. Pode até estar estourando na sua vida agora. Mas a sua origem, ela já estava se fazendo presente há tempos atrás.
As situações que nós estamos vivendo hoje, mas que nós já plantamos lá atrás. Há muito tempo atrás que nós viemos plantando, vemos regando, vemos fazendo aquilo que é importante para que a situação cresça, e nós vamos fazendo isso lá atrás, as situações de nossas vidas que é assim. E de repente, hoje está estourando. Deus nos alerta em tempo oportuno. Amém, irmãos? Deus nos alerta em tempo oportuno. Por que nós estamos falando dessa realidade nessa manhã maravilhosa? Por que estamos falando nessa realidade? Se você, meu amado irmão, percebeu a narrativa da palavra, esses alerta o qual Deus estava passando para com os irmãos através de Moisés, os alertas que Deus estava dando era para que os irmãos vivessem sempre naquela condição que a partir daquele momento estava sendo estabelecida por Deus. Deus estava estabelecendo um condicionamento de vida prazeroso, um condicionamento de vida sem igual para com aqueles homens. E por que, pastor? Meus amados irmãos e amigos, somados 430 anos, eles viveram uma situação totalmente oposta a essa que Deus havia estabelecido. Aqueles homens eram escravos. 430 anos, a escravidão tomou conta daquelas vidas e Deus, com magníficos sinais, prodígios e maravilhas, libertou aqueles irmãos da condição de escravo a qual eles estavam. E a pior coisa que pode vir a acontecer é, depois de você receber um livramento, receber uma transformação sem igual, você voltar a ser aquilo que era anteriormente. E Deus estabeleceu essa realidade muito depois que Ele preparou, estabeleceu os estatutos, estabeleceu as leis. Deus, de uma forma sem igual, estabeleceu tudo para que os homens pudessem ser mais felizes. Deus colocou tudo de uma forma clara e taxativa para com a vida daqueles homens. Deus falava das leis em favor dos escravos, leis a favor dos pobres, admoestava contra a idolatria, tudo que era ruim e que fazia parte da vida daqueles irmãos quando escravos, Deus estava estabelecendo leis, decretos, para que eles não voltassem a viver a vida a qual estavam vivendo. Por que estamos falando dessa realidade nesta manhã? Pelo fato de que Deus nunca chegou, Deus nunca chega e Deus nunca chegará atrasado. Nunca. Deus jamais chegará atrasado. A palavra que estamos recebendo nessa manhã é mais um alerta de Deus. Deus nos alerta sempre em tempo oportuno. E nessa manhã, nós estamos tendo a oportunidade de olhar para dentro de nós, através dessa narrativa, dessa pregação, e analisarmos o que nós precisamos fazer, o que nós precisamos viver para que a nossa vida possa ser em conformidade com aquilo que Deus estabeleceu. Em tempo oportuno, o Senhor está alertando a igreja. Por quê, pastor? A palavra de Deus, ela é um instrumento preventivo. Preventivo. Entenda? Se você não está inserido nessa questão de problemas,
O mal nem chegou na sua porta, graças a Deus. O problema nem chegou à sua porta, mas Deus já está nos dando o livramento antes dele chegar. Deus já está prevendo, já há uma previsão de Deus na sua vida, para depois, se necessário, com essa previsão, se necessário for, Deus trazer o provimento para com a sua vida. E por que, pastor? Porque para Deus é mais importante prever do que prover. Para Deus é prever a vida de uma forma clara, de uma forma taxativa, para que não haja uma necessidade de provimento, para que não haja uma necessidade de prover. Então, Deus já está prevendo. Parece a mesma coisa, mas não é, amados irmãos. Prever e prover são duas situações totalmente diferentes. Quando há uma necessidade de provimento, é porque não houve uma previdência, a pessoa não procurou prever antes para que chegasse a uma condição excelente. Algo deixou de ser observado. Algo deixou de ser analisado. E que algo foi esse? A palavra de Deus. O alerta de Deus deixou de ser visto. E por causa disso, a situação chegou ao ponto que chegou. E tudo que Deus estabeleceu, preste bem atenção, foi tão somente para dar garantia de bênção na vida da igreja. Todos os estatutos, todos os decretos, todas as leis de Deus, ao libertar o povo da escravidão do Egito, foi tão somente para garantir a bênção da vida da igreja. Nós falamos dos estatutos de Deus, o estatuto que Deus havia estabelecido. E diante daquilo que Deus havia estabelecido, para que o povo vivesse, para que nós vivêssemos anos depois, Deus havia estabelecido, era tão somente obedecer. Obedecer à voz de Deus. Se atentamente o povo ouvisse a voz de Deus e obedecesse, se nós, o povo, seguirmos os passos do Senhor, jamais nos desviarmos do caminho o qual Ele estabeleceu, se os nossos corações forem sempre puros e fiéis a Deus, aleluia, o nosso deserto, com certeza, será um manancial de bênção. Seu deserto será um manancial de bênção. Ao invés de estar lamentando os problemas, você vai estar celebrando, festejando, valorizando sem igual a condição de vida abençoada a qual você está vivendo. Aleluia. Porque sem medida fluirão as bênçãos sobre você. Aleluia. Elas serão mais que abundantes. E você vai viver tudo de bom de Deus. Por quê, pastor? Porque Ele determinou e eu obedeci. Ele determinou e eu obedeci. Amém, irmãos? Glórias a Deus. Vamos começar a pregar nesta manhã. Como é que nós temos chegado a cada culto neste lugar? Com base nesta palavra que nós já estamos pregando, como é que você tem chegado em cada culto neste lugar? Nós temos chegado cada culto neste lugar reconhecendo algo especial de Deus. Chegamos a cada culto conhecendo algo especial de Deus. E o que nós temos conhecido de Deus, pastor? Nós demonstramos que Deus é o Deus
dos impossíveis. Aleluia. Cada culto nós chegamos aqui com essa convicção. Deus é o Deus dos impossíveis. Sabemos dessa realidade. E há sempre uma grande preocupação em nós, em solucionarmos um problema. Deus é o Deus dos impossíveis, então nós temos sempre a intenção de solucionarmos algum problema nele. Em cada culto tem sido essa a nossa realidade. Quando não é em uma área, é numa outra área, mas sempre viemos em busca de solução para um devido ou um eventual problema. Entenda algo nesta manhã, meu amado irmão. Tudo o que nós precisamos saber, ao vir para Cristo, vir para o culto, para solucionar um problema, tudo o que nós precisamos saber é o fato de ser mais importante para Deus e ser mais importante para nós, o solucionarmos o problema para sempre, solucionarmos para sempre o problema, ou definitivamente, trazer a solução definitiva para o problema, que o solucionarmos momentaneamente. Solucionarmos por um momento é muito melhor solucionarmos definitivamente. Que ficar, cada culto busca, tá? Não. Ao obedecer à vontade de Deus, nós solucionamos de uma forma final, uma forma definitiva, os nossos problemas. E por que, pastor? Entenda, meu irmão, Deus não se agrada no sofrimento do seu povo. Deus, está pensando que Deus está feliz com essa realidade a qual você está vivendo? Deus não se agrada no sofrimento do seu povo. E Ele traçou lá atrás, traça hoje as diretrizes para que nós caminhemos alegres, felizes na sua presença. Sim, com a expressão no nosso rosto de quem está a sofrer. Deus, Ele não se agrada no seu sofrimento. Entenda isso. Não se agrada no meu sofrimento. Preciso entender isso. E por que Ele não se agrada, pastor? Porque nós somos seus filhos. Você é filho de Deus e eu sou filho de Deus. Mais do que servo de Deus, meu amado irmão, nós somos os seus filhos. Fomos transformados em filhos de Deus através da entrega do Senhor Jesus. Assim como aquele povo viveu escravizado 430 anos, nós também vivemos uma condição de escravos. Vivemos uma condição de escravo. Para poder enfatizar a situação, eu vivi 24 anos escravo desse mundo. E você não sei há quanto tempo, mas eu vivi 24 anos escravo desse mundo. E o Senhor, com a sua entrega, com o seu amor, Ele me libertou. Me tirou da condição de escravo e me fez filho de Deus. Eu era escravo desse mundo e hoje eu sou um filho de Deus. Tem que atentar para essa realidade. Eu sou filho de Deus, e isso é um assunto altamente espiritual. Altamente espiritual. E é em espírito e em verdade que Ele espera, que Deus espera que eu o sirva. Cada culto, Deus espera que eu o sirva em espírito e em verdade, porque eu sou o seu filho. Cada dia da minha vida, Deus espera que eu obedeça
em espírito e em verdade os seus mandamentos, os seus decretos, as suas leis para com a minha vida, para que eu possa me fortalecer e continuar na condição a qual eu fui estabelecido por Cristo Jesus. Qual é a realidade, meu irmão, do nosso Pai que é Deus? Agora você vai ver. Qual é a realidade do nosso Pai que é Deus? Deus é fiel e verdadeiro. Amém, irmãos? Deus é fiel e verdadeiro. Entenda. A fidelidade do nosso Pai, do nosso Deus, sempre o impede de descumprir as suas promessas para com as nossas vidas. É por causa da fidelidade de Deus que Ele está impedido de descumprir as suas promessas para com as nossas vidas. Que maravilha, irmão! Deus é tão fiel que a fidelidade dele impede que ele descumpra as suas promessas para com as nossas vidas. E se você mergulhar dentro desse livro que nós lemos de Levítico 26, do versículo 3 até o versículo 13, você vai ver essa condição, que ele é fiel e por causa disso ele não pode descumprir as promessas dele para com as nossas vidas. Ele prometeu a nós, se nós andarmos, se nós vivemos, se nós cumprirmos, se nós nos assujeitarmos àquilo que ele decretou, as nossas vidas serão maravilhosas. Ele disse isso, se nós obedecermos aquilo que ele determinou. E qual tem sido a nossa realidade? Qual tem sido a sua realidade? Para que você esteja vivendo esse quadro atual da sua vida, você precisa entender e mergulhar e saber qual tem sido a sua realidade. Nós precisamos aprender, nós precisamos obedecer a Deus, sem restrição, obedecer a Deus, para que não venhamos a cair novamente na condição de vida a qual nós vivíamos, na condição de vida que nós estávamos escravizados a ela, e depois fomos trazidos para uma vida bem-aventurada com o Senhor nosso Deus. Entenda algo especial, meu amado irmão. Se Deus prometeu nos abençoar na nossa obediência, Deus prometeu nos abençoar na nossa obediência, nunca desconfie de Deus. Nunca. Obedeça a Deus e Deus sempre te abençoará. Obedeça a Deus e Deus sempre te abençoará. Saibam de algo mais, irmão. Deus não nos chamou para uma vida de sofrimento. Se esse é o teu caso, entenda, Deus não nos chamou para uma vida de sofrimento, meu irmão. Por isso, Ele nos estabeleceu as suas diretrizes. Deus estabeleceu as suas diretrizes. Deus acompanhou o viver daquele povo. Durante 430 anos, Deus acompanhando. E Deus viu o que aquele povo precisaria abraçar para não sofrer mais. Estabeleceu as suas diretrizes. Estabeleceu a sua vontade e o seu querer. Estabeleceu um caminho para com aquele povo trilhasse para viver em desobediência. Que caminho era esse, pastor? O caminho o qual Deus estabeleceu foi o caminho da obediência a Ele. O caminho da obediência. Mas a nossa desobediência, ela tem trazido sofrimento para as nossas vidas. Deus estabeleceu um caminho para
a nossa obediência, o caminho da obediência, mas nós teimamos em desobedecer a Deus. E essa nossa desobediência tem trazido sofrimento para nós. Parece que somos masoquistas. Por que masoquista, pastor? Masoquista é aquele que sente prazer, que se agrada com o sofrimento, com a dor. Esse é masoquista. E parece que nós somos masoquistas. O que dizer a você nessa manhã, irmão? A não ser, pare de sofrer, irmão. Pare de desobedecer a Deus. Pare de desobedecer a Deus. Passe a obedecer à vontade de Deus. E assim viva uma vida abençoada. Qual o motivo do seu sofrimento, irmão? Você diz que essa é a vontade de Deus para com a sua vida. Porque verdadeiramente, para o nosso ego, é maravilhoso trazermos os problemas, colocar para Deus. É a vontade de Deus para com a minha vida. Eu quero que você medite na seguinte questão nessa manhã. Você é pai. Você tem a sua família. Você tem os seus filhos. Você é mãe. Você tem a sua família, você tem os seus filhos. Então entenda nessa manhã o que eu vou dizer para com o seu coração. Que pai covarde, olha só, que pai covarde seria você se você sentisse prazer no sofrimento da sua família. Que pai covarde seria você? Eu olho para você e pergunto a você, você sente prazer nesse momento que você está vivendo? Esse momento tem sido prazeroso para você? Olhe para dentro de você e vê o quanto esse momento tem sido prejudicial para com a sua vida. E que pai covarde seria Deus, se ele sentisse alegria, sentisse prazer em ver essa condição a qual você está vivendo, meu amado irmão. E tem mais, irmãos. Há quem sofra no casamento. A pessoa sofrendo no seu casamento. E busca a oração. Porque buscar a oração é o nosso dever. Se algo está errado, então vamos orar para ver se melhora. Esse é o nosso dever. Mas entenda, é necessário, antes de sairmos para buscar a oração, sabemos o motivo do nosso sofrimento conjugal. Pessoas sofrendo no seu casamento. Deus, Ele nos deu tudo o que é preciso para a nossa vida conjugal ser altamente abençoada. Ele deu para nós tudo o que nós precisamos. E isso está no livro de Efésios, capítulo 5, do versículo 22. Vamos lá para a gente poder ver. Efésios 25. Efésios capítulo 5. Versículo 22. Até o versículo número 29. Diz o seguinte, Efésios 5, 22 a 29. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido, ele é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas aos seus maridos. E as mulheres digam amém nessa noite. Maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra,
para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula e sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem fazer o quê? Amar a sua mulher como ao seu próprio corpo. Porque quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo fez com a igreja. Há pessoas sofrendo no seu casamento. Mas será que está sofrendo porque está atento, está submisso à palavra de Deus? Está atentando para o que Deus falou para com a sua vida? Pense bem, meus amados irmãos. Se é isso que você está vivendo e alguma coisa está errada, o que nós vamos fazer? Mas se alguma coisa está errada, é porque estamos fora daquilo que Deus estabeleceu. Para muitos, essa postura que Deus determinou para que nós tomássemos, no sentido o nosso casamento, é coisa do passado. É coisa do passado. Honrar a esposa, valorizar a esposa, ter a esposa como a coisa mais importante na sua vida, para muitos é coisa do passado. Não é mais assim não, peraí, não é assim não. Eu tenho os meus direitos, eu tenho muitas coisas para viver. Tem pessoas que acham que é coisa do passado. Mas o que nós precisamos entender acerca de Deus? Deus é Deus de passado, é Deus de presente e é Deus de futuro. O que Deus fez lá atrás é para nos garantir hoje e nos preparar para amanhã. Para a nossa felicidade, Ele trabalhou lá atrás para a nossa felicidade, trabalha hoje para nos preparar para continuarmos felizes amanhã. Entenda, meu amado irmão, há pessoas sofrendo espiritualmente. Há pessoas que sofrem espiritualmente. E o que fazer para essas pessoas? Com base na narrativa, com base na pregação que Deus determinou para com as nossas vidas. A Bíblia, ela manda que nós nos encha-se do Espírito Santo. A Bíblia manda nos enchermos do Espírito Santo para nunca sofrermos por estarmos vazios. Há muitos crentes vazios nos nossos tempos, nos nossos dias. Quando Deus manda, nos enchermos do Espírito Santo. Mas quando não são, quando não têm deixado de cumprir essa determinação divina, de enchei-vos do Espírito Santo. Quando a Bíblia diz, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Deus quer ver você cheio do Espírito Santo. E tudo que você precisa fazer para que isso aconteça é obedecer, é ser obediente a Deus. Ao invés de buscar tantas outras coisas como tem sido a realidade da igreja nesses dias, Deus almeja que você seja cheio do Espírito Santo, busque ser cheio do Espírito Santo. E tem mais para terminar. Há pessoas sofrendo financeiramente. Enforcada até o pescoço, faltando pouco para chegar à cabeça e cobrir todo o seu corpo. Pessoas estão sofrendo. E o que Deus diz? A Bíblia ordena que sejamos fiéis para com a nossa bênção. Sejamos fiéis. Mas a nossa desobediência nos impede a sermos abençoados. É a nossa desobediência que nos impede de sermos abençoados.
Olhe para dentro de você, irmão. A nossa desobediência priva as nossas vidas de sermos alcançados pelas bênçãos de Deus. Hoje é tempo. Hoje é o tempo estabelecido por Deus para voltarmos, para mudarmos. Tempo de tomarmos nova postura. Tempo de verdadeiramente voltarmos a obedecer a Deus. Não sei se você está sofrendo, se está um momento pesado na sua vida, numa área ou numa outra área, não sei. Mas Deus diz para mim nesta manhã, dizer para que você não tente solucionar esse problema que foi causado pela sua desobediência àquilo que Ele determinou. Não tente solucionar esse problema sem voltar a obedecê-lo. Só há uma forma de solucionarmos, e essa forma é obedecendo a Deus, voltar a obedecer a Deus novamente. Porque sem obedecer a Deus, o máximo, se chegar, o máximo que nós podemos chegar, se chegar, é dar um jeito, dar um jeitinho. E um jeitinho, verdadeiramente, é passageiro. Aquilo que eu resolvi dando um jeitinho hoje, amanhã está estourando novamente. E como nós falamos no começo da mensagem, o recurso de Deus para vivermos a nossa vida assim como Ele estabeleceu é obedecer a sua palavra. E o que fazer nesta manhã? A não ser curvarmos as nossas cabeças, a não ser pararmos para meditarmos, para sermos examinados por Deus. Curva a sua cabeça nesta manhã. Fale com Deus. Clame a Deus. Não clame a Deus para solucionar esse problema seu, não. Não peça a Deus a solução para esse problema, não, irmão. O que você tem que pedir a Deus é para que Ele venha fazer, para que Ele venha operar na sua vida, de maneira que você torne a obedecê-lo. Que você possa estar chegando à conclusão nesta manhã, que essa problemática, essa dificuldade a qual você possa estar vivendo, é tão somente por não obedecer a Deus. E clame a Deus, clame ao Senhor. Deus, me ajuda. Me ensina, ó Deus, o caminho da obediência. Leva-me, ó Pai Celestial, a trilhar esse caminho, ó Deus, com convicção, com firmeza, com coração, ó Deus. Leva-me, ó Pai Celestial, a trilhar esse caminho da obediência, para que, ó Deus, as tuas bênçãos caiam sobre mim. Eu tenho a convicção, ó Deus, que o teu Espírito Santo, agindo nessa dimensão na minha vida, ó Deus, a minha vida será transformada. Viverei, ó Deus, uma vida prazerosa, uma vida em conformidade com a tua vontade, entregue ao Senhor, para a honra e para a glória do teu nome. Obrigado, Deus, pela oportunidade. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Obrigado, Deus, pelo teu Espírito, que falou profundamente aos nossos corações nesta manhã. Possamos, ó Deus, assimilar, possamos investir para a honra e para a glória do teu nome. E o Senhor receba toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração, porque o Senhor é digno. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus.